Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar lendo para vocês Felicidade ou Morte, de Leandro Carnal e Clóvis de Barros Filhos. Espero que vocês gostem, deixe seu like no vídeo e vamos começar. O vazio da felicidade. Clóvis de Barros. Gostaria de começar este bate-papo com a ideia de que felicidade, a meu ver, é muito mais conhecida pela sua ausência do que pela sua presença. E por essa razão, é muito comum na história do pensamento que se fale em busca da felicidade. Havendo busca, é porque ela ainda não está permanecendo à busca, é porque ela continua não estando. Consagrando-se à busca, é porque talvez ela não apareça nunca. Temos a impressão de que na vida de carne e osso, de desencontro e, portanto, ela é sempre cogitada como indicativa de um tipo de existência que não é, que nunca é mais do que gostaríamos que fosse. Nesse pensar, costuma-se propor que a felicidade apresenta uma característica de duração, portanto, ela se distinguiria de um instante de prazer simples. Desse modo, a felicidade normalmente é associada a um momento da vida que dura certo tempo. Porém, ao longo desse período, há um apogeu de qualidade e, consequentemente, certa intensidade. É curioso porque, no termo felicidade, coexistem dois elementos que poderiam ser estendidos até como aparentemente contraditórios, ou ao menos ambíguos. De um lado, temos a perspectiva de uma intensidade, portanto, um elemento qualitativo. De outro, temos a perspectiva de um elemento de duração, portanto, quantitativo. Essa concepção de que a felicidade seja sempre algo que falta acaba tornando a discussão circuita ao mundo dos discursos, dos símbolos e das ideias, muito mais do que uma discussão propriamente afetiva. Sendo assim, eu proporia que, ao longo de toda a história do pensamento, sempre tenha havido uma grande luta ou disputa pela identificação das condições de uma vida feliz. E essa disputa é tanto mais possível quanto menos essa felicidade se manifesta como realidade afetiva. O que quero dizer é que, dado a felicidade a poucas vezes sentida, fica mais fácil fazer das condições para que ela aconteça um objeto de luta e uma questão ideológica. Portanto, seria muito interessante investigar, ao longo do tempo, sobre os atores, os agentes sociais que incidam mais diretamente nessa luta e que participaram mais ativamente dela pela definição das condições de uma vida feliz. De fato, nos dias de hoje, como aconteceu em outras épocas, assistimos à intervenção de agentes sociais interessados em participar dessa luta e, digamos, aguerridos nessa disputa pela definição do que é necessário acontecer na vida para que ela seja feliz. De certa forma, isso faz com que a vitória de uns sobre os outros acabe definindo um traço de cultura que compartilhamos e aceitamos de maneira mais ou menos tranquila como uma evidência de que uma vida precisa ter para ser feliz, tendo sempre consciência de que isso nada mais é do que a consequência de um empate que envolve interesses imensos e que, portanto, acaba se traduzindo num resultado sempre provisório de uma luta por um poder simbólico muito relevante, a luta pela definição do que quer dizer felicidade. Leandro Carnal. Acho interessante e cheia de boas ideias a sua introdução ao tema. Primeiramente, ao definir felicidade pela falta, ou seja, que ela é uma reflexão feita quando não se a tem, essa noção pode ser estendida a todos os sentimentos. Aristóteles escreve sobre a ética na ascensão do helenismo, período em que a ética passa a ser apenas filosófica, já que a prática abandona por completo a polis na imersão dos impérios helenísticos. Tomás de Aquino escreve sua síntese teológica no século XIII, época de inflexão no poder da Igreja, e parece que nós escrevemos e pensamos sobre ética neste momento no Brasil, e também sobre felicidade, exatamente porque há uma falta ou uma percepção de falta generalizada. Obviamente, a felicidade e sua ausência foram definidas em cada época de uma forma. Mais ou menos curioso é que nem todas as épocas colocaram felicidade como meta a ser atingida.
Uma vida eficaz, razoavelmente equilibrada, sem grandes saltos positivos ou negativos, voltada à reflexão, por exemplo, era uma pretensão romântica, acima de tudo. O ato de sorrir, durante o chamado período do primeiro romantismo, seria algo considerado de mau gosto. Ser blazer era elegante, algo que distinguia os nobres das pessoas simples. Luc Ferry pergunta o que é uma vida bem-sucedida. Essa é uma sutileza muito importante, até porque o conceito de felicidade, de tão difundido, esvaziou-se como signo. Virou coisa de propaganda de margarina. Ele ficou tão diluído que não temos mais como delimitar ideia de felicidade. É o problema de que felicidade sempre pressupõe uma essência antes da existência, um ideal antes de uma prática, ou, se preferir mais tecnicamente, sempre pressupõe algo que é projetado em vez de algo que é vivido. É essa a injustiça que se faz com a vida ao projetar o ideal antes da experiência, a família de que gostaríamos, o emprego e a renda que nos agradariam, e nesse futuro do pretérito está contida a eleição daquilo que somos, daquilo que queremos e daquilo que temos. É importante pensar que a felicidade quase sempre é definida exaustivamente na medida em que ela não pode ser vivida ou, freudianamente, como se transpudesse para o discurso daquilo que denega e pratica infeliz, daquilo que denega a prática infeliz que levo, não realizada ou pouco realizada. Vamos agora supor que a vida boa tem uma única característica. Imaginemos, então, um tipo de reflexão em que a vida boa dependa de uma única ocorrência, ou de uma única característica, ou de uma única competência, e que essa ocorrência, ou característica, ou competência seja a mesma para todos. Rapidamente, poderíamos classificar a vida em dois tipos: a vida que deu certo, porque isso, seja lá o que for, aconteceu, estava presente, e a vida que deu errado, porque isso não estava presente. Agora imaginemos uma segunda situação, em que as variáveis necessariamente presentes para que a vida seja boa consistam em um número, digamos, crescente. Imagine 3, 4, 5 coisas necessárias para a vida boa. Ora, perceba que interessante. À medida que o número de variáveis cresce e a reflexão sobre a vida boa torna-se plural e complexa, a probabilidade da ocorrência de todos esses elementos diminui, se refaz e de tal maneira que poderíamos sugerir que, quanto mais complexa for a reflexão sobre a felicidade, mais improvável ela será. Portanto, talvez isso explique certa tentação em reduzir o número de variáveis determinantes de uma vida boa, e algumas, ao longo da história, chamam atenção. Como, por exemplo, no pensamento grego antigo, para o qual a vida boa pressupõe certa harmonia, certo pertencimento, certa integração, quase um encaixe de quem vive numa realidade ordenada, maior do que si mesmo. Vamos imaginar que o universo seja como um litificador, porque o universo seria uma máquina ordenada, cada peça com sua função. Se retirarmos uma parte do litificador, duas coisas acontecem. A primeira delas é que aquele pedaço, fora do todo, não tem vida, não tem valor, não tem sentido. Sem aquela peça, o litificador não funciona. Se voltamos aquele pedaço ao seu lugar, também duas coisas acontecem. A primeira delas é que aquela peça que, fora do litificador, não tinha sentido nem valor, ganha justamente sentido e valor, e o litificador, por sua vez, funciona. Podemos concluir que a vida, para chamar assim, daquele pedaço do litificador só faz sentido dentro dele. Ora, se o litificador for o universo, então é claro que a nossa vida só faz sentido e, portanto, só pode ser boa se estivermos verdadeiramente inseridos nessa máquina universal. E isso pressupõe, de certa parte, cumprir esta função, esta tarefa. É como se tivéssemos nascido porque abriu uma vaga na máquina cósmica que precisa ser preenchida por alguém. Nesse momento, a natureza nos brindaria por algumas aptidões que seriam as mais adequadas para assumirmos aquela vaga. Estaríamos, então,
aptos a substituir a peça quebrada do litificador de ontem e fazer com que ele continue a funcionar. Só que, é claro, ao nascer, milhões de alternativas se apresentam e, portanto, podemos viver sem fazer parte do litificador. Podemos viver até sem perceber o litificador, sem sermos avisados da existência dele. Podemos viver sem nos dar conta de nossas aptidões naturais, nossas inclinações, etc. Nesse caso, duas coisas aconteceriam. A nossa vida seria como a peça do litificador fora dele, e o litificador padeceria da nossa ausência. A tal da felicidade, para quem pensava assim, seria justamente esse encaixe da nossa vida dinâmica nas funções adequadas ao funcionamento do litificador. Perceba que interessante. Ou vivemos integrados a uma lógica e submetemos nossa vida às necessidades de uma realidade maior do que nós mesmos e então somos felizes, ou vivemos longe disso e nossa vida será horrível porque estará em desarmonia com a ordem cósmica. Ora, qual é a graça de pensar assim? A graça é que a questão da vida boa ficou poderosamente facilitada. Por mais que não seja fácil para você entender qual é a sua praia, entender quais são suas virtudes, seus talentos e buscar a excelência dos mesmos, ainda assim, aí existe uma mensagem de conforto imensa, que é a seguinte: basta encaixar-se na ordem cósmica para que a vida seja garantidamente boa. É um elemento tranquilizador incrível, porque imagina se eu, na sequência, lhe digo: acho que o universo não é cósmico, nesse sentido. Ele não é nem infinito nem ordenado. Ele é infinito e é uma zona. Portanto, não há propriamente um lugar para você. Aristóteles falava de lugar natural, e mesmo antes dele, na mitologia, observamos claramente que Ítaca, cidade natal de Ulisses, era seu lugar natural, muito mais do que Ilha de Calipso ou a Guerra de Troia. Teríamos, portanto, certa tendência a ir atrás do lugar que nos corrompe. Da mesma maneira, talvez, que uma planta precisa de um lugar adequado para desabrochar plenamente a sua natureza, assim, quando alguém diz que esse lugar não existe porque o universo é infinito e não possui nem dentro, nem fora, nem direita, nem esquerda, nem norte, nem sul, nem nada, que estamos à deriva e o universo não é referência para nós, e, portanto, a vida boa não é por esse caminho. É óbvio que ficamos sem chão. Perdemos o rumo porque nos tiram uma referência tranquilizadora para a vida boa. Então, me chama a atenção o quanto na história do pensamento iniciativas desse tipo foram, de certa forma, compartilhadas como cultura de sua época, e o quanto tivemos a necessidade de relacionar a nossa vida boa a certas referências que são palpáveis e, de certa maneira, alcançáveis. Karnal. É interessante porque as sociedades animais, aquelas em que não há ideia de abstração ou idealização, seriam sociedades perfeitamente integradas, exatamente por não discutirem a felicidade. Por exemplo, o salmão nasce no rio gelado no estado americano do Oregon, migra para o oceano, vive lá por alguns anos, depois volta ao mesmo rio onde nasceu, se reproduz, serve de alimento para os ursos e morre. Não há salmão depressivo, não há salmão que tome Prozac, não há salmão existencialista nem radical, não há salmão socialista nem capitalista, não existe nenhuma abstração na sociedade dos salmões, assim como não há nas formigas nem nas abelhas, onde tudo é determinado geneticamente, não há escolha e não havendo escolha não existe infelicidade. Associamos felicidade à possibilidade de muitas escolhas, e a realidade parece contrariar esse desejo. Mais escolhas parecem ofuscar a felicidade. Você tocou, Clovis, em várias questões caras ao estoicismo, como a eudaimonia e a ataraxia, que são importantes para pensar que definimos as coisas como base em ter ou não ter, desejar ou não desejar, enfim, para responder às sociedades humanas complexas onde o desejar é permanente, por exemplo, quando das invasões arianas, a Índia criou uma solução que poderíamos chamar, no sentido marxista, de ideologia.
para adequar uma sociedade de função distintas que são as castas. Se alguém nasce numa casta baixa ou fora das castas, é intocável. Se nasce Brahmin, se eu nasci guerreiro, como diz o Brahman Gita, a Bíblia do hinduísmo, ele tem uma função. Krishna deve dizer-lhe, você é um guerreiro, só pode ser guerreiro, nunca será outra coisa a não ser guerreiro. E se esse alguém for guerreiro, terá atingido, como você diz, Clovis, uma ordem cósmica, uma plena função. Tudo isso pressupõe uma palavra bonita e religiosa na origem, que é vocação. Voquer, chamar. A vocação, por sua vez, pressupõe uma ordem prévia, que pode vir de Deus ou da natureza, mas ela é apriorística. Ela antecede a escolha e alguém será feliz, desenvolvendo a ideia também exposta por você. Se desenvolver sua vocação, natureza, nem vocação, Deus, ordem, universo kantiano, universo ordenado, universo newtoniano, tudo seria uma construção do pensamento. De alguma forma, e simplificando, tanto Vulcan como Deriva e outros trabalham em uma ideia de um homem inteiramente cultural, livre para produzir sentidos e valores. Essa é uma ideia tão problemática que, aparentemente, estes filósofos não foram mais felizes do que aqueles que tinham proposto uma ordem cósmica. Aliás, pergunta que me fizeram quando comuniquei a algumas pessoas próximas que eu iria gravar um livro. Mas você é feliz? Sempre dou a resposta de quando explico porque estudo as religiões. Sou como um homem que não tenho. Estudando o que não tenho, possuo certo afastamento em relação ao assunto. Portanto, não sei dizer se sou feliz, mas a pergunta já contém uma parte da resposta. Só considero apto a falar sobre um tema aquele que não o encarna por completo. Ser feliz ou ser livre? Boa parte da tradição filosófica sugere, para que a vida seja boa, certa ressonância com o mundo como real, ou seja, estar bem com o mundo, até mesmo amá-lo como ele é. De tudo que conversamos, me chama a atenção na relação da felicidade com a liberdade. De fato, se formos à rua perguntar, pessoas sem liberdade podem ser felizes? Intuitivamente, é possível que as pessoas se lembrem dos escravos, daquelas cuja vida era 100% determinada por vontade alheia, e a resposta imediata será: não, a felicidade não tem a ver com escravidão. Dirão que a felicidade tem mais relação com a liberdade, com a autonomia do que com a escravidão, com a heteronomia. No entanto, essa constatação que fazemos intuitivamente pode merecer de nós uma avaliação mais acurada. Portanto, de fato, diferentemente do resto da natureza, onde não há salmões depressivos, como você muito bem explicou, nem tudo precisa ser necessariamente do jeito que é. Um exemplo que adoro é da pera, que não tem a possibilidade de apodrecer na pereira. Mesmo que não queira se sujar no terreiro ao cair, a pera cai quando quer cair, e pronto. Na natureza, tudo parece regido pelo princípio da necessidade porque, necessariamente, as coisas são como são, e nós, supomos, presumimos, acreditamos que a cada passo temos 360 graus de alternativas de percursos. Diferentemente da pera, podemos decidir apodrecer na pereira. É claro que isso se supõe a nós. É claro que isso se impõe a nós como mais do que uma cereja no bolo. Veja que simpático. Além de tudo, somos livres. A vida precisa das nossas escolhas. A liberdade não é propriamente um direito que usamos como quem usa um chapéu Panamá quando quer. A liberdade é uma sina. Somos condenados às nossas escolhas. Condenamos a ser livres. Condenados a ser livres. E, então, tudo começa a ficar menos simpático, pois, querendo ou não, teremos que dar uma solução para nossa existência. Assim como, querendo ou não, um magistrado tem que dar uma resposta dentro do direito quando a justiça assim o exige. Na vida, não temos como pular a necessidade de dar um encaminhamento a ela a partir de escolhas. Escolher é preciso.
e o estudo da relação e consciência de si é coisa nossa, e paremos por aí para não enlouquecer de vez. Eu me lembro de uma juíza, minha aluna, que me confessou ao final de uma mais difícil é prolatar sentenças, e isso me fez pensar que, se ela me acompanhasse de forma radical todas as minhas aulas, ou se ficasse ao meu lado, teria que abandonar a magistratura, até me entristece por esse efeito perverso que minhas aulas produziram sobre meus alunos no sentido total ineficácia. Mas na verdade, o que ela quis dizer é que o aumento de alguma lucidez torna as escolhas progressivamente complexas, menos óbvias e, portanto, mais difíceis de serem operacionalizadas. Há, portanto, certo sofrimento no momento da escolha, e a dificuldade em escolher que aumenta quanto maior o número de variáveis de que disponibilizamos para escolher se traduz num sentimento desagradável. O sentimento próprio daquele que percebe que a vida depende da sua escolha e liberdade e não sabe, não tem certeza do melhor caminho e fica com medo de se arrepender. E o que é mais incrível, feita a escolha, esse sentimento não desaparece, porque, curiosamente, nunca sentimos as tristezas das vidas que preterimos, sentimos só as tristezas da vida que escolhemos viver, o que nos dá a impressão de que, se tivéssemos escolhido diferentemente, aquelas tristezas não teriam sido vividas, outras, certamente, mas não aquelas. Logo, ser livre para definir um caminho entre tantos possíveis é uma história que vem acompanhada de sentimentos. Digamos, havíamos concordado que não. Mas, avaliando a questão da liberdade, nos damos conta de que quem tem direito à escolha também sofre. Sofre o escravo, que não é livre, e sofre o livre, que não é escravo. Como disse o Leandro em Ditatismo Exemplar ao longo do século XX, alguns sustentaram justamente essa particularidade da vida do homem, em contraponto à natureza em que há uma essência, uma definição que é condicionante da vida, da existência. O gato, porque é gato, tem que viver como gato. O pombo, porque é pombo, tem que viver como pombo. A samambaia, porque a samambaia tem que viver como samambaia. A vida paga um pedágio à sua definição, à sua essência, e não podemos transgredi-la. Por isso, de fato, não haverá salmões depressivos nem gatos angustiados. O gato gateia, vítima é da sua natureza. Mas isso, diriam alguns, chamamos de existencialismo por esse motivo. No caso do homem, inverte-se. Não haveria uma essência garantidora ou condicionante de uma existência. Ou seja, existiríamos sem uma definição prévia. Existiríamos sem natureza, sem essência, e então talvez pudéssemos depois descobrir quem somos, mas só depois, na exata medida em que formos vivendo, em que formos escolhendo, decidindo, deliberando. Por isso, o gato talvez seja o ser e nós o nada. Nós, que não somos nada, vamos vivendo sem ser e assim existindo livremente. A liberdade é esse traço da vida quando não há essência que o condicione. E aí, é claro, sabemos o quanto é difícil fazer escolhas. Elas são um cobertor curto, sempre, e só não enxerga o cobertor curto quem for vítima de algum tipo de inculcação, existência de um único gabarito para a vida. Cobertor curto, porque, se tivermos lucidez, perceberemos que toda decisão desatenderá ao mesmo tempo que atende, e quanto maior a lucidez, maior a certeza de que toda decisão implica caminhos que desatendem, que maculam, agridem, que podem ter valor. Então, se houvesse a boa e a má decisão por definição, certamente acertaríamos mais. Tudo seria mais fácil, bastaria realmente identificar o certo. Mas o que há é o complexo, e essa complexidade nos massacra. O leitor pode me perguntar, como eu faço para diminuir tanta angústia, dadas as infinitas possibilidades de vida e a necessidade de convertê-la e simplificá-la em uma só? Pois poderíamos, tanto eu quanto você, estar em infinitos outros lugares, mas aqui estamos. Isso é dramaticamente redutor, e é claro, quanto mais noção tivermos de como isso é redutor, mais angustiados ficaremos. Como faço, então, para diminuir essa angústia imobilizante diante de tantas alternativas e a necessidade de escolher entre elas? Diminuo alternativas,
e desse modo justificamos tanto o sucesso de todas as instituições que fazem isso para nós. Está com dificuldade? Está se sentindo mal de ter que escolher? Deixe que eu escolho para você. Elas nos dão um jeito de vestir, de falar, de nos comportar, um jeito de pronto. Não é preciso fazer escolha nenhuma. Perceba que, nesse momento, você, candidato a gato, chegou lá. Porque agora, tal como um gato, você é vítima de um padrão único de existência. Abriu mão de sua liberdade e sempre que alguém lhe disser, com entusiasmo, que não existe felicidade quando se é escravo, sorria. Porque, afinal, todos nós acabamos nos deixando escravizar aqui e acolá. Compramos vidas prontas, compramos 10 lições para ser felizes, 50 dicas para ter sucesso, compramos soluções politicamente corretas, paradigmas de qualidade de vida, sem falar nas soluções que nos chegam de uma transcendência qualquer, garantindo que lá, no infinito e absoluto, o jeito certo de viver sempre esteve definido. Karnal. Você citou também, Clovis, sem mencionar o nome, a metáfora de Jó, que perde a casa, os filhos e a saúde. Num dos livros mais antigos do Velho Testamento, especialmente nos primeiros capítulos, diante de cada nova tragédia, a perda de 7 filhos, homens e 3 filhas mulheres. Além de todos os seus bens e ainda uma terrível doença curatânea, Jó repete: Deus dá, Deus tira. Bendita seja o nome do Senhor. Esse é um livro sapiencial, que procura ensinar a resposta a uma questão terrível. Por que sofrem os bons? Por que as pessoas boas passam por desgraças? Jó enfrenta a perda de toda a família, a perda dos bens e uma doença. Enfrenta a chatice de 3 amigos, o discurso da esposa e finalmente a paciência de Jó se esgota. Apesar de ser lendária a paciência do personagem, chega um momento em que Jó reclama, e Deus, numa época em que isso era mais comum e não era tratado como um cardinal, lhe aparece pessoalmente. O Criador é duro com sua criatura e indaga: quem pescou o Leviatã? Quem colocou um anzol no Leviatã? O que você sabe desse plano? Resignado de fato, por fim, Jó ganha mais filhos e mais bens porque submeteu. Ora, essa é uma lição dentro da sabedoria do Velho Testamento, e como você lembra, Clovis, difícil de ser seguida. Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Pode pressupor hoje pouco afeto aos filhos, porque a perda de 10 filhos com tal capacidade de otimismo não é mais acompanhada com tanta certeza. Penso que as questões que nos desenvolvemos aqui, voltadas a uma referência indireta e permanente ao existencialismo, vão pressupor de fato que somos pessoas livres ou queremos ser livres, mas a grande escolha não é nossa. Talvez nisso sejamos salmões. Nenhum de nós pode impedir aquilo que é o destino universal e total, que é a morte. Logo, somos livres para o chapéu Panamá que você citou anteriormente, que eu uso por uma razão não livre, que é ser careca. Outro fato não é livre é o sol forte sobre a minha cabeça. Apesar de eu ter a liberdade para escolher usar o chapéu Panamá, ou um boné, ou um protetor solar, mas eu não posso, usando ou não o chapéu, abrir mão do fato de que necessariamente morrerei, de que Sartre, que muito tratou da liberdade ao qual estava condenado, acabou morrendo, e que Simone de Beauvoir morreu também, e que Merleau-Ponty e Camus, autor de O Estrangeiro, morreram. Sartre, de velhice, Camus, de acidente, mas todos morreram. Ou seja, nós não temos a liberdade mais radical, que é a liberdade da eternidade. E nessa lógica e mitologia, quem é eterno, como a Sibila de Cumas ou os vampiros, é profundamente melancólico. Todo vampiro é depressivo. Pode ser vampiro Call, como em Crepúsculo, ou mais épico, como em Nelson Fair. Todos são profundamente entediados. Sibila de Cumas, que pediu ao seu compadroeiro Apolo a vida eterna, mas se esqueceu de pedir a juventude. Ao chegar perto de 1000 anos, colocada numa gaiola, encarquilhada à beira da podridão total, só dizia: quero morrer. Porque morrer, voltado a Sartre, é o que torna a vida livre. Apesar de não ser uma escolha nossa, tudo resulta no mesmo, que é a morte.
Nós roçamos aqui numa frase quase de senso comum, que é do poeta espanhol Antônio Machado. Antônio Machado. Caminhante não há caminho, faz-se caminho ao caminhar. Essa ideia, que se tornou tão difundida em todos os campos, é a tentativa de eliminar essa ideia de novo, de essência, e de garantir a todas as pessoas a possibilidade de viverem felizes com aquilo que tão bem você definiu sobre as escolhas, Clóvis, e a dificuldade que nós temos. Toda escolha implica perda, e esta é maior do que a opção, porque ao optar por alguma coisa, deixamos de lado milhares de outras. Cada escolha é única, e o que deixamos de lado é muito maior. Eu tenho muitas escolhas. Associar essas escolhas à felicidade é, provavelmente, um caminho difícil. Por exemplo, estive com um grupo de amigos numa pizzaria em São Paulo que oferecia no cardápio 250 opções de sabores. O grupo debateu durante quase meia hora sobre aquela diversidade do menu para constatar que, no planeta Terra, só existem 5 tipos de pizzas disponíveis: calabresa, portuguesa, 4 queijos, marguerita e mussarela. Todo o resto é uma invenção perversa que não deveria constar em nenhum lugar. Resultado: depois de muito debate, pedimos 2 redondas, meia pizza portuguesa e meia calabresa, e meia mussarela e meia margarita. Nesse caso, a liberdade aumentou a angústia do grupo. O fato de que hoje temos café de vários tipos, descafeinado, com chantilly, com espuma, nos torna mais felizes do que minha avó, que trazia café num bule de ágata. Se alguém quisesse café, era aquele. Se não, ela logo retirava o bule com sua delicadeza germânica. A infelicidade do outro. Karnal. Eu queria sugerir uma questão para a qual não tenho resposta. Eu posso desejar, tenho potência desejante, posso desejar melhorar, eu desejo não envelhecer tão mal, então faço atividade física. Eu desejo não ter melanoma, por isso utilizo protetor solar. Mas a minha dúvida é se todas as pessoas têm essa potência desejante, ou se elas se surpreendem com a vida como se fossem coadjuvantes e não autoras num roteiro para o qual foram convidadas. Se as pessoas que vão infelizes, por exemplo, para uma festa de Natal da qual não gostam, mas que não tomam nenhuma providência para que o próximo Natal seja bom ou agradável, percebem a ação deletéria do tempo, engordar, ficar cada vez mais careca, mais cansado e com menos visão, e acham que é assim mesmo, que não podemos lutar um pouco, seja com atividade física, seja com consulta médica. Afinal, por que tantas pessoas se consideram não desejantes? Ou aceitam as coisas sem um enfrentamento? Seria essa uma forma sutil de felicidade, já que tanto desejante quanto não desejante resultarão da mesma forma na morte? Pois quem se cuida todos os dias com cremes será um cadáver hidratado, estará bonito e tratado num caixão. Quem deixa a pele virar um pergaminho será um cadáver seco. O faraó, lembrado pelo nome grego Quéops e pelo nome Khufu em egípcio, mandou construir a mais imponente pirâmide do Egito, a qual consumiu, segundo Heródoto, 20 anos e 100.000 homens. Tudo o que resta desse faraó, desse homem que tão investiu na permanência, na eternidade do seu nome, é uma imagem minúscula num museu egípcio e outros fragmentos. Não temos a múmia nem o sacerdote. Não temos nada além de uma minúscula imagem de Quéops no Museu do Cairo. Precisamos saber que a eternidade não será vivenciada por nós, e que bom que não envelhecemos para sempre como a Síbila de Cumas. Que bom que a morte, tal como uma flor natural, encerra uma possibilidade de liberdade. Considero a morte uma das coisas mais importantes para sermos felizes. Sem ela, nossa depressão seria insuportável. O problema é que nunca saberei se essa minha ideia é verdadeira porque, depois da morte, não tenho como avaliar minha hipótese. Mas volta à questão. Podemos ser seres desejantes? Podemos ser pessoas que, desde o empreendedorismo contemporâneo ao liberalismo de Adam Smith, ao pessimismo de David Ricardo, estabelecer uma vida que seja direcionada pela vontade ou em um discurso entre a virtude e a fortuna maquiavélica,
entre uma ordenada e uma abscina, entre o que controlamos e o que não controlamos? Alguém me disse certa vez que Freud dedicou os anos finais de sua vida a pensar por que as pessoas buscavam tão enfaticamente a infelicidade, e quando a encontravam, se surpreendiam como se fosse uma Palas Athena surgida da cabeça de Zeus. Ou seja, por que as pessoas não juntam a ação com a reação, o desejo com o resultado? Essa é uma pergunta que, no fundo, tem relação com o liberalismo. Por que, por exemplo, as pessoas fazem escolhas financeiras, pessoais, sexuais, de saúde erradas? Como se explica essa radicalidade que acompanha o desejo em relação à sua consecução? Maquiavel tem uma reflexão fascinante quando ele propõe que, originalmente, o homem é de natureza desejante, ou seja, desejará sempre, mas que a sua racionalidade o ajuda a circunscrever os objetos de desejo que lhe sejam adequados. O que isso significa? Imaginemos que eu condicione a minha felicidade a ser presidente dos Estados Unidos, ou alguma outra coisa ainda mais incrível. Como me casar com uma bela atriz Paola Oliveira. As chances de eu me frustrar são grandes. Imaginemos que eu, ao contrário, defina como objeto de desejo aquilo que não exigirá de mim praticamente nada, e, portanto, algo que está ao alcance da mão. Karnal, como ser síndico de um prédio? Clovis, não, isso já seria. Seria um antidesejo. Brincadeiras à parte. A racionalidade do homem permitiria a ele a identificação de uma espécie de orbital de desejos que lhe sejam adequados. Isto é, que lhe tragam o máximo de satisfação e o mínimo de frustração. Naturalmente, existem por detrás dessa ideia a denúncia de um saber prático, um dado saber prático que é trabalhado ao longo da vida social, ao longo de um processo de socialização no qual vamos, de certa forma, sendo instruídos pela sociedade sobre aquilo que é desejável e aquilo que não é. Toda a sociedade é, antes de tudo, um espaço de organização de desejos, de organização de energias vitais, nada está solto. Portanto, toda a sociedade é um espaço de definição de troféus legítimos, isto é, aquilo que podemos buscar e pelo que seremos aplaudidos. Caso, por exemplo, uma pessoa coincide a sua felicidade a algum tipo de prática que em essência da outra parte, é possível que a sociedade não o tolere, e a sociedade não tolera muitos objetos extras que façam em empresas, bata a mão no peito com entusiasmo e grito. Não gostou? Troca. Você é o gestor da própria trajetória. Não patrocine para si mesmo uma vida triste, até prova em contrário. Esta vida é única e você tem as rédeas da própria trajetória nas mãos. Portanto, não admita que considerem happy hour nas sextas-feiras após as 8, condenando o restante da semana à triste instrumentalização do seu trabalho em busca do enriquecimento de pessoas que você talvez nem venha a encontrar. Essa liberdade radical que é a nossa, essa do caminhante que não tem caminho e vai fazendo o caminho ao andar, construindo a trilha trilhando, como dissemos, ela é doida de ser vivida. E, portanto, seria bacana se quebrassem o nosso galho, aliviassem a nossa barra, nos facilitassem a vida, nos dessem um descanso dessa árdua atividade de decidir o próprio caminho, enfim. Se nos basearmos no exemplo de Rousseau, no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, teremos que o gato, primeiramente, é gato, e o gato gateia, não inventa moda. Rousseau diz que um gato, ao lado de um prato de cereais da melhor espécie, não se arrisca a comer e morre de fome. Não passa pela cabeça do gato matar a fome com cereais. O gato não inova, ele é gato, portanto, vítima de sua gatidade. Gatitude. Assim, como um pombo é vítima de sua pombalidade, o que observamos? Que o gato, gateando, não escolhe nada, e assim não sofre por escolher. Poderíamos dizer que o gato não se angustia. Tendo esse exemplo como referência em nossa vida, como conseguir o mesmo efeito? Poderíamos pensar, só vou diminuir a minha angústia se eu tiver uma limitação progressiva das alternativas existenciais, porque aí fica mais fácil. No entanto, essa limitação será, digamos, uma limitação artificial conseguida a posteriori, posto que somos fundamentalmente livres. Se quisermos diminuir as alternativas de escolha, isso terá que acontecer ao longo da vida. Sendo assim,
Essa redução das escolhas pode se dar por uma análise, digamos, da acessibilidade das alternativas, da disponibilidade dos recursos, mas ela pode ocorrer também a partir de algo particular que acomete todos nós, que é a construção, no decorrer da vida, de uma espécie de definição de si mesmo. Ou seja, nascemos sem essência, mas vamos nos dotando de uma definição de nós mesmos, de uma espécie de coletânea de atributos sobre nós que, de certa forma, tende a se impor sobre as nossas escolhas. De tal modo que aí já acreditamos ser alguma coisa, teremos que viver em sintonia com esse ser. Em outras palavras, já que não somos gatos, tentamos imitá-los e vamos nos dotar de uma natureza postiça, de uma segunda pele que vai nos definir e assim circunscrever nossas alternativas de existência, limitá-las, eliminar o que escapa completamente ao nosso entendimento sobre os mesmos. Cada um de nós tem uma definição de si mesmo e acaba circunscrevendo a vida em função disso. Como todos temos esse mesmo problema, construímos entre nós uma espécie de pacto de cumplicidade. Alguém acredita que sou professor e eu acredito que ela seja o único e eu acredito que ele seja aquilo que diz que é. Ou seja, cada um de nós, precisando do endosso do mundo social, acaba também endossando as definições dos demais. E cada um de nós, portanto, oferece em garantia a lisura de seus procedimentos e a fiabilidade das informações que oferece sobre si. Assim, vamos vivendo acreditando ser alguma coisa para precisarmos nos angustiar cada vez menos. Como diz Mary, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diferentemente, legadas a transmitidas pelo passado. Mas as pessoas que se esquecem de acrescentar que, uma vez definida uma questão socialmente, historicamente, uma vez estabelecido o que é bom, o correto, uma vez estabelecido o que é o desejável, o sucesso e o fracasso, essa representação histórica passa a ter existência real. Ela passa a causar frustração. E se eu usasse uma metáfora, poderia dizer que, de fato, não existe o bicho-papão que uma criança alega morar sobre a cama. No entanto, a crença no bicho-papão provoca neurose, ansiedade, taquicardíaca, insônia e até desespero. Ou seja, a crença na representação é real. Podemos, assim, dizer que as mães de hoje realmente amam seus filhos, e como lembra o já citado Luc Ferry sobre a família, ela se tornou a única causa pela qual quase todas as pessoas dariam a vida. Felicidade e amor. Clovis. Somos todos viventes dotados de certa quantidade de energia para viver. Essa energia, que cada pensador chamará de uma forma, desde clinames em Lucrério até potência de agir, vontade, líbido, tesão, ela nos é essencial. Sem essa energia, a vida acaba. E ela oscila seja porque somos constituídos de matéria orgânica em trânsito, seja porque nosso corpo está no mundo, pois o mundo nos afeta e ele está sempre ali. Vivemos em relação. Se assim vivemos, é porque afetamos o mundo ininterruptamente e vice-versa. Portanto, toda perspectiva de estabilidade é desmentida pelo fluxo da vida. Toda esperança de permanência é desmentida pelo trânsito inexorável das relações com o mundo e dos fluxos vitais. Se nossa potência de agir oscila, entenderíamos o nosso corpo como um exército em busca de alguma preservação ou ganho de potência. Assim, poderíamos nos entender essencialmente como vontade de potência, energia que busca mais energia. Naturalmente, isso nos leva a classificar o mundo em função da forma como nos afeta e a propor, assim, uma espécie de grade de valor para ele. O mundo que nos afeta positivamente é aquele que nos alavanca a potência de agir. O mundo que nos afeta negativamente é aquele que nos apequena a potência de agir e nos aproxima da morte. Como somos dotados de certo discernimento, capacidade de articulação de vivemos sobre mundos potencializadores e mundos apequenadores, o que nos permite buscar em permanência encontros com os mundos que supomos sejam alavancadores de nossa potência e evitar em permanência mundos que sejam apequenadores de nossa potência. Nesse sentido, tudo isso lembra o fliperama. Nele, dirigimos um automóvel e a colisão em certos obstáculos nos faz perder pontos,
Já a passagem por certos lugares nos faz ganhar pontos, e assim dirigimos o automóvel em busca dos encontros que pontuam e tentando evitar os obstáculos que reduzem essa pontuação. Todo o problema está que a nossa experiência acumulada ao longo de nossa trajetória já vivida não é completamente adequada para essa antecipação. Afinal, nosso corpo é sempre inédito. Nunca tivemos o corpo que temos nesse instante, e o mundo que encontramos também é inédito. Portanto, o encontro de um corpo inédito com um mundo inédito traz sempre um resultado efetivamente inédito, e claro, impossível de ser completamente antecipado ou previsto. Isso desmoraliza toda tentativa de formatação da vida, de construção de uma grande inexorável de condições existenciais potencializadoras para qualquer um ou em qualquer momento. Mas continuamos lutando. Essa é a história. Não pode dar certo, mas continuamos lutando. Isto é, continuamos nos servindo daquilo que já nos aconteceu para tentar antecipar aquilo que vai nos acontecer. Naturalmente, somos vítimas dessa limitação de que o que já aconteceu não se repetirá completamente, tanto quanto o que vai acontecer nunca aconteceu antes completamente. É claro que podemos nos alegrar e nos entristecer tendo certa ideia daquilo que nos alegra e daquilo que nos entristece, e isso nos ajuda demais a viver. Mas esse diagnóstico que fazemos pode ser verdadeiro ou falso, isto é, podemos acreditar que a causa de nossa alegria é aquela e que isso ser ou não verdade. Algo pode realmente ser a causa da nossa alegria, mas o fato é que jamais teremos essa certeza por completo. Poderíamos chamar de amor aquela alegria curiosa cuja causa sabemos qual é. E poderíamos chamar de ódio a tristeza cuja causa também supomos. Assim, eu odeio a rabada que me apequenou. Por outro lado, eu amo o sorriso da minha filha. Penso que existem situações da vida em que a alegria do outro é a causa de nossa alegria, assim como a tristeza do outro é causa de nossa tristeza. Percebemos que existem aí afetos em paralelo. São afetos de amor e compaixão, mas nada impede que haja afetos cruzados. Assim, a alegria do outro determina a nossa tristeza. A alegria do outro determina o nosso apequenamento de potência, o nosso minguamento. A alegria do outro nos brocha. É causa de nosso esvaziamento. Por sua vez, a tristeza do outro nos alegra, nos faz executar. Esses são, portanto, afetos cruzados, afetos de ódio. Ora, eu não acredito que o ódio seja uma regra absoluta porque existe o amor. Penso que uma reflexão poderosa sobre a felicidade possa partir de uma teoria dos afetos, assumindo a oscilação dos mesmos nessa neuroide em que surfamos desde o nascimento. Talvez pudéssemos, com os pés no chão, entender que a felicidade não deve ser nem uma linha energética paralela ou ao chão de estabilidade absoluta, porque nesse caso teríamos morrido. O amor é a vitória da alegria compartilhada sobre todas as outras. Na relação amorosa, por exemplo, há o triunfo, por parte dos amantes, de deliberações de vida e de conduta que sejam causa da alegria de ambos em detrimento daquelas alegradoras apenas de quem delibera. O primeiro pecado de Lúcifer acontece justamente quando ele, em nome da vaidade, diz eu em detrimento do nós, da criação. Hoje, a primeira felicidade que julgamos plena é quando dizemos nós e não eu. Penso que a esperança de imortalidade que reside nas pessoas que amamos e naquilo que constitui uma história pode ser considerada uma perspectiva ingênua, mas é nessa ingenuidade que está, praticamente, a única possibilidade que encontramos, neste momento, de ter felicidade. Quando lemos o texto de um autor cínico, no sentido não agrega da palavra, mas naquele atributo pelo senso comum, como por exemplo Rockenfold, que é alguém de uma frieza analítica quase assustadora. Sentimos que ali existe verdade, mas que dificilmente ele foi uma pessoa profundamente feliz e está dando a fórmula da sua infelicidade do seu problema. Talvez seja o grande mito de Sísifo de Camões que quando trabalhou. Temos que levar a pedra, mas ela vai voltar. A vida é um pouco absurda e inútil, mas se a pedra for empurrada por pessoas com o mesmo objetivo, em harmonia, em alguns momentos muito fúdios em que se cruzam a potência e a vontade,
Essa tarefa passa a ser uma atividade prazerosa. Aquela praia no Nordeste, então, se torna não apenas feliz pelo momento em que alguém submerge naquelas águas lustrais, mas pela lembrança que essa pessoa constitui em família, pela foto que registra o momento e que, ao ser observada ao longo dos próximos anos, trará uma memória permanente, biográfica, feliz, e fará parecer que essa felicidade projetada e idealizada num curto momento tornou-se uma felicidade real. Felicidade apresenta muita construção e elaboração de memória. O primeiro beijo é romântico como lembrança. Naquele momento é mais medo do que prazer. A lua de mel aumenta de importância à medida que o casamento entra em rotinas e desgastes. Penso que essa é uma leitura equivocada que fazemos, pois viver o momento é uma maneira de não sobrecarregar expectativas para o futuro e não carregar mágoas em relação ao passado. Esse pressentimento não quer dizer ignorar a experiência, mas significa pensar que ela não é determinante para as coisas. Ou, como disse um professor português quando fazíamos o planejamento para uma exposição em Lisboa, ao responder à pessoa reclamando que o Brasil era pobre porque havia sido colonizado por Portugal, mais de 200 anos depois já dava para ter feito alguma coisa. Portanto, ou a pessoa toma atitude, ou vai passar o resto da vida justificando sua infelicidade pelo fato de que, por exemplo, não foi tão amada pela mãe, ou porque seu pai fez isto ou aquilo, ou porque teve na infância um professor cruel, não teve dinheiro, quer dizer, it et nunc, here and now. É um bom desafio para pensarmos na publicação que nasce neste instante. Toda pessoa que adquirir um livro cujo título indica felicidade tem interesse também em encontrar uma resposta sobre sua própria felicidade. Essa resposta vai ser um diálogo entretido com os dois fios da mortalha que Penélope tecia e desmanchava na expectativa de volta de Ulisses. Mas, apesar de ter sofrido muito a ausência do marido por 20 anos, é preciso lembrar que Penélope foi rainha durante esses mesmos 20 anos. Não sei se a volta de Ulisses a encheu de alegria ou de certa tristeza, pois agora ele vai voltar a ser rei. Eu vou perder essa função. Lá estava ela com a ama Euricleia, com um filho Temámaco que, em determinado momento, foi atrás do pai. Mas lá estava ela, rainha de uma ilha, mulher poderosa numa Grécia tão misógina. Falta, portanto, alguém escrever. Penélope aqui espera, mas aproveitou para ser feliz durante 20 anos. Diz Romero que ela nunca traiu o marido, mas Romero era cego. Há uma chance de que Penélope tenha feito o mesmo que Ulisses, ou seja, aproveitado bastante a vida, porque havia muitos pretendentes que queriam a mão de Penélope e outras partes de seu corpo. Ela devia estar bem porque ainda tecia, logo seu olho continuava firme. Considero, assim, que o aqui e agora é uma boa reflexão, para que paremos de aumentar a dor em relação ao futuro ou o amargo em relação ao passado. E depois de todo este debate, caro leitor, estimada leitura, você se sentiu mais feliz? A pergunta é complexa. É frase comum que a ignorância é uma bênção, no sentido de que produz pouca consciência dos problemas. Mas há que se ressaltar sempre: a pessoa que não toma consciência de problemas também não está inteirada nas soluções da felicidade. Assim, ignorância pode evitar infelicidade, mas não garante a felicidade. No máximo, o ignorante é o ser morno, aqueles que os religiosos chamavam de tíbio, almas que, na mitologia de Dante, na Divina Comédia, não entram no reino do céu nem no inferno. Tíbios estão fora do fur do demônio e longe do amor de Deus. São exilhados dos dois reinos. Espero que essas frases e estes pensamentos, enunciados pela voz poderosa do meu amigo Clovis e por mim, tenham chegado à consciência de cada um, de forma que sirva para reflexão, questionamento, correção de rumo, estímulo e contestação. A concordância aproxima do afeto e a discordância da filosofia. Se é verdade que Julieta não é uma filosofia do amor, apenas uma praticante, é também verdade que intelectuais nem sempre são felizes ou plenamente realizados. Porém, o barulho de que se fala deve ser mais importante do que o eco do que se faz. Nunca se engane. Farisaísmo é parte da alma da academia dos intelectuais. No fim, doutores estão ao lado de analfabetos, tateando no escuro, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
Seja feliz ou morra tentando. Que esse texto possa ajudar a criar uma voz na sua busca.